Preciso ir muito além, muito abaixo da superfície. Esse muro precisa ter um alicerce muito mais profundo do que apenas essa parte que eu vejo. Tem muita coisa que nós não vemos dentro do condomínio que é importante, mas que tem que estar na convenção. E quando você exige muitas especificidades, muitas certidões, muitas especializações daquele profissional, o próprio morador, ele vai contra. Fala, nossa, mas não vai ter ninguém que se adeque. Na verdade, ele não quer o melhor para o prédio dele, ele quer o pior para o prédio dele. Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no Nossa Opinião Sem Muros do canal Conde TV. O programa que veio para revolucionar e ressignificar os conceitos e as crenças do nosso mercado condominial, trazendo movimento às nossas ações, porque ficar em cima do muro, encostado no muro e o pior, dormindo em cima do muro, não levará você a lugar algum. E para isso, quebra o muro, Preview! Estamos de volta e o assunto de hoje é de suma importância, principalmente aos síndicos que fazem a gestão do seu condomínio. E por quê? Porque conhecimento é poder. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Conhecimento, muitas vezes, vem daqui, ó, do bumbum. Pois é, senta e estuda. E para tratar deste assunto de suma importância, ligado à prestação dos serviços dentro do ecossistema condominial, eu tenho um convidado que é uma referência em todo o território nacional. Um grande amigo e uma alegria tê-lo aqui, porque a agenda deste homem, meu Deus do céu, é só por Deus mesmo. Márcio Espímpolo, advogado especialista em direito imobiliário, direito civil e direito processual civil, doutorando em direito pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina, presidente da nossa querida Enacom, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Condominial da Seccional de São Paulo, professor, por isso estou tão nervosa aqui hoje, e coordenador do curso de Direito e Gestão Condominial da FAP de São Paulo, professor e coordenador do curso de Direito Imobiliário e Condominial da ESA de Ribeirão Preto, e ele também está em vários canais de comunicação, além de colunista do portal do Síndico Net, colunista da rádio CBN de Ribeirão, no quadro Condomínio Legal. Quem ainda não o conhece, o que eu acho muito difícil, terá hoje a grande oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre este nosso querido amigo, Márcio Espímpolo. Que alegria tê-lo aqui, Márcio, que honra poder estar te entrevistando hoje. Nunca imaginei que você me daria a honra de poder entrevistá-lo. Você é uma pessoa que eu admiro muito, honro e respeito o seu trabalho. Você não faz nem ideia de como eu sou sua fã. Então, para mim, é um presente tê-lo aqui. Muito obrigado, Vanessa, pelas palavras. Muito me comovem, me emocionam por vir de você, que é uma pessoa que desde a primeira vez que eu a vi, já sentimos aí uma sinergia, né? Um encontro de objetivos, principalmente na área de condomínios, né? E a honra é minha, Vanessa, de estar aqui com você. É uma pessoa que eu sempre admirei pelo trabalho, pelo incessante trabalho em prol do que vamos falar hoje aqui, de dar profissionalização, especialização àqueles que trabalham no ecossistema de condomínios, né? E a sua atuação sempre foi para mim, mesmo olhando de longe, a gente se encontra às vezes em eventos, falamos sempre disso. Para mim é muito importante a sua presença nesse segmento e uma honra inenarrável, como se diz, Ai, estar obrigada. aqui na sua presença hoje. Muito obrigado pelo convite, agradeço mais uma vez esse honroso convite e fiz questão mesmo de estar aqui, mas por você, de estar perto de você novamente. E eu fico mais feliz ainda, porque eu sempre quis, verdadeiramente, poder te ouvir mais. Não que nas palestras que você tem dado Brasil afora eu não tenha ouvido, mas eu gostaria, sempre quis, esse movimento mais próximo para
de olho, olho no olho, porque para mim faz uma diferença enorme. Você falou muito em sinergia, e a questão da energia, a sinergia, as conexões que a gente faz, que faz sentido para a gente, porque a gente sente, né? Só faz sentido se a gente sentir. Sempre me comoveu, sempre me fez entender e enxergar o quanto você é importante para o ecossistema condominial, trazendo os seus conhecimentos de uma forma muito fluida, de uma forma muito fácil, de uma forma sem muitas elucubrações jurídicas, né? Porque eu acredito que a questão do conhecimento, ela não está no falar difícil, mas no sentir a facilidade do conhecimento chegar, até por osmose, dependendo de quem a gente vai estar ouvindo. Antes da gente começar as gravações, você estava falando que estava ouvindo um grande ator falando sobre as questões da vida, e eu entendo claramente que a questão do conhecimento, quando ela vem de forma clara, de forma realmente fluida, de forma quântica, quase como um flow mesmo, né? Sem muitos esforços, são muito mais dignos e muito mais fáceis de assimilação de um modo geral. E tê-lo aqui para poder ensinar um pouco, e eu quero aprender muito, não é? Nesse pouco espaço de tempo, por isso que eu já quero você aqui de novo com a gente. Já tô falando, já tô aí, ó. O saudosismo já nem terminou o programa, eu já tô sentindo falta. Vai ser uma alegria, e eu tenho certeza que todos os nossos internautas terão essa mesma alegria que eu em poder aprender um pouco mais com você. Porque você, embora em que pese seja o meu colega de profissão, é um professor para mim, eu aprendo muito contigo. E acompanho a sua coluna, antes de mais nada, acompanho essa coluna, sempre de uma forma muito clara, sempre de uma forma muito objetiva e concisa, você consegue prender a atenção para pontos, principalmente para pontos fáceis, e que as pessoas às vezes ficam tumultuando para mostrar talvez algum certo poder, algum certo magnetismo que é disfarçado de conhecimento. Como é que tem sido para você trazer esses conceitos para o mercado condominial? E assim, quem é o seu público? Para quem você fala? Aonde, qual é a dimensão da sua voz? Porque você é um homem que tem vez e voz. Qual é a dimensão que você entende já ter alcançado? E de forma sistêmica nesse mercado, nesse ecossistema que a gente tanto gosta de trabalhar, porque esse ecossistema ele é bastante desafiador e a gente atinge a vários públicos. Quem é o seu público? Uma pergunta que me deixa um pouco sem resposta, confesso. Quem é o meu público? Eh, eu vou dizer, vou responder para você quem eu gostaria que fosse o meu público, que é o morador de condomínio. Esse, para mim, é o que resolve tudo e não está presente em nada, nem as assembleias. É o que decide a vida do condomínio, mas não tem a menor ideia de como decidir, a não ser pelo preço e não valor. Esse é o público que eu estou tentando, ou que eu gostaria que fosse meu desde o início da minha carreira. Ainda não consegui atingi-lo. E não sei como. Não tenho a receita de como atingir esse público. Porque o meu público, agora respondendo, o síndico, o advogado, o administrador, o engenheiro, as empresas que prestam serviços nesse ecossistema chamado condomínio, esses costumam me ouvir, não só a mim, mas a muitos outros, a engenheiros, a advogados, a administradores, a contadores, enfim. Mas não são eles quem decidem. Há uma dificuldade muito grande. Recentemente eu estava dando um curso para síndicos. Na verdade, o curso foi para síndicos, porque o nome do curso era Imersão em Assembleias. É um curso de 8 horas, uma imersão de 8 horas, onde eu conto a história das assembleias. Eu passo pelo ano 1513 a.C., quando Moisés, depois de atravessar o Mar Vermelho, estabelece no deserto um condomínio de tendas, onde ele coloca as 12 tribos em volta de um tabernáculo. E ali
junto com as leis, mais de 600 leis que Deus deu ali aos judeus, aos israelitas, naquele tempo israelitas, hoje israelenses, e dentre essas 600 leis, os 10 mandamentos. E dentre esses 10 mandamentos, dois. Um deles tratava de guardar o sábado e o outro de não dar falso testemunho sobre o outro. Foi esses dois que eu destaquei no curso. E nisso tudo, as assembleias aconteciam. As assembleias, na verdade, naquele tempo, eram uma forma de executar as determinações do juiz, que Moisés também era um juiz, além de profeta, das leis que Deus deu para ele. Olha, é assim que tem que ser. E numa certa ocasião, foi encontrado um dos condôminos daquelas tendas recolhendo gravetos no sábado. Bem, a lei era clara, Guardar o sábado. guardar o sábado. Independentemente de qualquer coisa, guardar o Era a sábado. regra, né? Era a obediência que estava envolvida ao regulamento, à convenção, que naquele caso era a lei que Deus deu. A punição para ele foi a maior, a pena de morte. Então, reuniram em assembleia e a assembleia resolveu, apedrejando o infrator, o cidadão. Pode parecer hoje, para quem está nos ouvindo, nossa, que Deus cruel. Assassinar uma pessoa em razão dela estar lá recolhendo graveto, porque a gente não sabe. Podia estar com frio a família dele, podia ser o tempo do frio, ou faltou lenha para cozinhar. Não importa o que era. O que importa é obediência, É isso. dar valor. Nas pequenas e nas coisas grandes. Eu gosto muito da Bíblia de fazer analogia com ela, porque eu estudo bastante. O Evangelho de Lucas traz uma passagem, diz Jesus Cristo dizendo: quem é fiel no mínimo é no muito. É verdade. Então, independentemente do tamanho da coisa, a gente precisa ser fiel. Então, eu trago nesse curso, eu falo sobre isso, colocando as questões das assembleias que já existiam, porque Foi o não é início de tudo. novidade, né? Já existiam assembleias naquele tempo. Inclusive em sessão permanente, muitas delas. A forma de convocação também já existia lá no passado, a gente vai copiando. Mas tudo bem, faz parte. Mas, assim, aquele público que estava lá, aquele público ele era convocado para as assembleias para estarem ali, mas eram pessoas que tinham subsíndicos com eles, porque naquela época Moisés não dirigia aquela nação de 2 milhões de pessoas sozinho. Tinha ali os chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 10, chefes de 50, chefes de 10, que hoje nós podemos equiparar aí os subsíndicos das torres, que Verdade. filtravam ou que filtram as demandas e depois trazem aquelas que não teve jeito mesmo. Olha, é o deliberação. síndico que precisa resolver, tanto que no meu slide eu coloco o síndico Moisés. Porque é assim. Mas no dia a dia não há uma participação. Não há. A participação que nós gostaríamos que tivessem era das pessoas terem conhecimento, participarem das palestras. Eu não vejo morador em palestras. Ele não está, o condômino não está. Quem está lá é o síndico, quando muito um subsíndico, às vezes um conselheiro, mas mesmo assim também, pelo menos nos eventos que eu tenho frequentado, eles não se fazem presentes. E daí, quando eles precisam saber por que as coisas estão acontecendo e por que chegou até o condomínio, por exemplo, uma contratação de uma empresa terceirizada, por que eu não posso escolhê-la somente pelo preço? Quando me apresentam lá, o síndico leva 3 orçamentos. Orçamento A, B e C. Qual vocês escolhem? É um absurdo. É terrível. Por isso que a gente estava falando, né, que a inércia do condômino, a inércia das pessoas, é o ficar em cima do muro, se escorar e não fazer absolutamente nada, faz com que o mal impere, né, para que o mal impere basta que os bons não façam nada. Não adianta ser bom calado, não adianta ser bom quieto, e depois quando as decisões são tomadas, eles voltam com uma revolta enorme, reclamando daquilo que foi deliberado. Eles têm o poder nas mãos, têm o conhecimento, não sei se tem o conhecimento, mas deveria tê-lo, mas eles não dão nem a oportunidade
de aprender algo, de participar, pelo menos para ouvir aquilo que será trazido. Os síndicos fazem trabalhos enormes, preparatórios para esses encontros, para esses momentos, e eles são simplesmente ignorados. E aí, quando as decisões são tomadas, seja para o lado bom ou seja para o lado ruim, eles se revoltam contra o síndico, que não tem, a não ser no caso do síndico morador, não tem qualquer poder de diligência sobre as decisões que serão ali enfrentadas. Quando você traz esta reflexão de que o seu público deveria ser, e eu acredito que vai se tornar, dependendo da força-tarefa que for feita, tanto pelas administradoras como pelos próprios síndicos, como formadores de opinião, e se eles realmente forem pontes, a gente vai começar a aumentar o nível de participação. Mas se eles verdadeiramente participassem, as ideias e os resultados dessas ideias seriam outros. O problema é que é muito cômodo a pessoa não fazer nada, ou ela só ficar na fase de reclamação, reclamando o tempo inteiro, sabendo que o poder, de certa forma, pelo menos uma parte deste poder, uma fração ideal deste poder, está ali em suas mãos. Porque são eles que têm ali a chave da abertura desse castelo, né, dessa gaiola mental, que tanto a gente vê ainda pessoas aprisionadas. É desafiador, Márcio. Mas eu vejo luz no final do túnel. E a intenção, por exemplo, deste programa é realmente trazer conscientização em um nível muito maior do que aquele que se apresenta no mercado condominial, trazendo, além de conhecimento, como você acabou de fazer, uma comparação de uma assembleia que já existiu, que a gente, na verdade, só aprimorou. Ela já existia lá. Alguém já começou lá atrás, mas por falta de conhecimento muitas pessoas não sabem, elas não querem entender. E essa falta de conhecimento, ela abre margem para vários conceitos errôneos, várias crenças limitantes e vários sabotadores de conhecimento que fazem com que essa pessoa não tenha ali uma consciência daquilo que ela deveria ter no papel em que ela exerce. E isso é péssimo, porque aí o mal ele impera, né? Eu sempre falo isso, eu gosto de trazer isso, também faço várias menções a grandes metáforas que a gente tem da nossa história, porque a bem da verdade, muita coisa se repete. Muita coisa se repete. Agora eu pergunto, até quando essa inércia ela vai se repetir? E aí eu trago e chamo à responsabilidade os síndicos dos prédios. Para quê? Para que a gente possa trazer mais conceituação, mais conhecimento e chamamento mesmo à responsabilidade destes condôminos que não querem participar. Realmente, a gente hoje tem 10%, quando a gente fala em 10%, independentemente do DNA de condomínio participando de uma assembleia, a gente percebe que é muito pouca gente. É quase ninguém ali. É quase ninguém. E aí, só que no momento da fila para reclamar, é enorme. A fila para reclamação ela é gigante. Agora, a fila para ação são sempre 1, 2, 3, enfim, desafiador. De que forma que você entende que a gente pode criar mecanismos, porque tecnologia já tem. De que forma que você entende que esses síndicos devem fazer essas abordagens para a sua massa condominial, porque é uma massa, é grande, para que pelo menos alguns ali se salvem de alguma forma, criando mais conscientização dos seus papéis, porque os papéis eles existem, já são bem definidos, inclusive pela legislação, mas de que forma que a gente consegue criar essa dinâmica, não é, para a participação inicialmente, para a gente adentrar firmemente no seu tema. Para mim, a solução, ou pelo menos parte da solução, ela está na convenção e no regimento interno. O meu escritório tem uma especialidade em alteração de convenção. Infelizmente, as construtoras, que é onde, quando nasce o condomínio, na incorporação imobiliária, elas depositam lá no registrador de imóveis, por obrigação legal da Lei 4591 de 64, uma minuta da convenção e do regimento interno. Porém,
Infelizmente também, ainda, nós temos um projeto 1513 de 2021, tramitando no Congresso Nacional, que obriga o advogado a vistar esses documentos, que até hoje não é preciso. Eu não sei se vai resolver, mas pelo menos é mais uma possibilidade da gente conseguir que advogados especialistas, e não apenas engenheiros, Sim. participem da construção de um documento que vai se tornar tão importante que em muitos condomínios ele será inalterável. Por quê? Porque eu preciso de 2/3 do todo, e 2/3 de 30 é uma coisa, de 100 é outra, 200 é outra, de 3.000 unidades é outra. Eu não consigo fazer uma alteração num condomínio de 3.000 unidades, como aqui em São Paulo tem muitos. Lá da minha cidade, Ribeirão Preto, os 2 maiores condomínios têm 1.260 unidades. Nossa, Não consigo também fazer desafiador. alteração nesses condomínios. E as convenções, elas não são customizadas. Daí a coletividade padece. Por quê? Eu vou trazer de volta o exemplo, brevemente, da época lá de Moisés. Moisés, ele se viu numa situação que ele não era gestor. Deus, logicamente, o usou para aquela finalidade, independentemente de religião, mas a história está lá no livro histórico, que é reconhecidamente histórico também. Ele chegou lá no deserto, ficou 40 anos lá, naquele deserto, que aquele povo era empedernido, era cabeça dura, É. era difícil, então ficaram lá 40 anos. E Moisés, como é que eu vou cuidar de caso a caso aqui? Eu não tenho condição. O sogro dele, Jetro, foi e falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma estrutura administrativa aqui. Então, vamos ter esses chefes, você vai ter aqui Josué do teu lado, você vai ter aqui Arão, que era o irmão de Moisés, como os zeladores, os gerentes debaixo dele, e depois esses chefes todos, até chegar no chefe de 10. Muito bem, as convenções, recentemente eu estava numa assembleia, aliás, nem era assembleia, era nesse curso que eu recentemente ministrei, tinha uma síndica, 2 síndicas, uma que tinha um condomínio dela tinha 79 torres, lá de Ribeirão, e o outro que tinha 9 torres. O de 79 torres tinha um subsíndico por torre, e o de 9 torres tinha um subsíndico por condomínio inteiro. Bem, qual era a probabilidade, qual é a probabilidade de dar mais certo? É o que tem um subsíndico por torre. Por quê? Aquele vai filtrar as questões daquela torre, daquela coletividade, vai minimizar, digamos que, a demanda para o síndico. Então, o grande problema para mim está nas convenções, porque elas são mal feitas, elas são muitas vezes o copia e cola, a construtora ela faz um empreendimento aqui, ela faz o outro ali, e às vezes ela coloca que nesse tinha piscina, elevador, naquele outro já não tinha, e aí Pois é. continua tendo piscina e elevador naquela convenção. Então, para mim, o artigo 1334, inciso 2 do Código Civil, permite que a convenção faça uma reorganização administrativa daquele condomínio de acordo com aquele condomínio As características específico, dele. estrutura, características e tudo. Então eu posso, como eu tenho feito lá no meu escritório, eu trago figuras que não existem no Código Civil, a obrigatoriedade é do síndico apenas, nem o subsíndico. Nem existe o subsíndico no Código Civil. Exato. Está lá na lei 4591. Nem existe o conselho consultivo, só está ali a possibilidade do fiscal. Mas eu já trago a figura obrigatória, da auditoria preventiva mensal, no lugar Maravilha. do conselho fiscal. Que eu acho ótimo. Acaba sendo um órgão independente, porque a Sim. gente sabe que das E você vai politicagens. cobrá-lo. Exato. Você pode cobrar e, olha, mensalmente, passou 10 dias depois, eu quero aqui o laudo daquele mês, para não me dar problema, de repente estão esquecendo aí de pagar recolher alguma guia importante, tal, imposto. Trago a figura do conselheiro consultivo, porque o conselheiro consultivo ele não é técnico, o fiscal, geralmente nos condomínios, ele não é técnico. Dificilmente tem um contador ali no meio.
E o fiscal ele precisa ter uma noção de tributos, de quem recolhe imposto, de quem quinai, se está certo aquele quinai, a nota fiscal emitida. O conselheiro não vai ver nada disso. O consultivo, esse lugar ocuparia a auditoria. O consultivo, por outro lado, ele viria o mesmo documento, só que sobre uma outra ótica. Qual ótica? Bom, se eu tenho uma nota fiscal aqui com 100 latas de tinta, o fiscal, a auditoria vai olhar os impostos, o KNAI e tudo mais dessa nota. Se entrou, saiu dinheiro, etc. Agora, o consultivo, que é o morador, ele vai olhar onde é que foi aquela tinta. Se foi, como Exato. foi. Quem comprou, como comprou, que tamanho foi, quantidade. Podia comprar mais barato, a mesma tinta, outra qualidade, sei lá o quê. Ele, o consultivo, é para isso no condomínio. Então eu insiro auditoria, troco o fiscal pelo consultivo e obrigatoriedade, assessoria jurídica no condomínio, Perfeito. obrigatório na convenção, além de administradora e os requisitos para isso. O que é que vai fazer o advogado? O que é que vai fazer o conselho consultivo? Porque hoje fala simplesmente, ele tem um conselho consultivo no condomínio. Tá, mas para quê? Vai auxiliar o síndico. Não, tem que descrever o que vai fazer. Como você Exato. disse aí há pouco, por isso eu entrei nisso, para dizer que a convenção, ela pode ajudar no dia a dia. Ela pode trazer a responsabilidade vários outros atores que não só o síndico. Exatamente. Inclusive o morador, criando comissões. Olha, nesse condomínio nós vamos ter comissões de festa, de obras e várias outras que quiserem. Vamos incluir os moradores eleitos em assembleia, inclusive. Criando procedimentos, regras claras e definindo os papéis. Exato. Se Perfeito. não tem na convenção, cada síndico que entrar vai fazer de um jeito, as pessoas não vão saber exatamente qual é o papel que ela vai ter que desenrolar como ator naquele lugar. Então ela precisa entender que eu sou parte disso. Eu não posso deixar na mão de todo mundo. É lógico que o síndico é o representante, é o responsável principal. Mas não é só ele. A convivência aqui, para eu abrir a porta, o portão, na hora que eu entro, ou seja, por biometria, seja lá de qualquer forma for, eu preciso entrar, fazer o meu controle de acesso, e se tiver alguém comigo que eu não conheço, eu não posso deixar entrar comigo. É isso. Não depende do síndico, isso depende de mim. Sim. O porteiro que está ali, ele vai apertar um botão, tem que ser valorizado e muito treinado para aquilo, que vai depender a sua vida, a minha que está lá dentro do condomínio. Então eu preciso pensar condomínio de forma macro. Eu não posso pensar síndico. O síndico é o representante do condomínio, o responsável civil, criminal. Gente, isso aí hoje é Isso é o básico. básico, é arroz com feijão dentro dos Eu prédios. preciso ir muito além, muito abaixo da superfície. Esse muro que você vai construir precisa ter um alicerce muito mais profundo do que apenas essa parte que eu vejo. Tem muita coisa que nós não vemos dentro do condomínio que é importante, mas que tem que estar na convenção. Se não tiver na convenção, não vai resolver. Regras definidas, advertência, multa, como é que eu vou fazer tudo isso? Sanções previamente definidas. E tudo muito claro, porque você evita problemas no futuro. Essa consideração que você trouxe sobre a importância das convenções condominiais, ela é imprescindível para o bom andamento de qualquer condomínio, porque hoje a gente fica somente em leis esparsas, o Código Civil, que ele é raso, traz só considerações muito rasas, e os condôminos, de certa forma, acreditam que somente isso já é o suficiente. Aí quando a gente vive e pensa e sente o condomínio, né, sentindo realmente aquela questão do condomínio, a gente percebe que falta muito, mas que a solução está na própria convenção, que muitas vezes é deixada de lado por preguiça, vamos dizer assim, de criar uma estratégia de contratação de um escritório de advocacia especializado nisso, que vai trabalhar com isso, não é? Que vai se movimentar no sentido de fazer uma alteração precisa, concisa e que tem a ver com o DNA daquele empreendimento e que dificilmente vai ser alterado no futuro porque foi pensado o condomínio, aquele condomínio, não qualquer condomínio, não copia e cola, que a gente sabe que existe hoje, e é até uma vergonha, enfim, mas existe isso, mas é realmente entrar
nos escombros que ninguém quer enxergar e ver. Hoje ainda são pouquíssimos os condomínios que fazem a revisão e a modificação, a alteração completa da maior cartilha que existe dentro do condomínio, que é a convenção, porque começam a colocar grandes desafios, grandes obstáculos, verdadeiros muros, sem nenhum tipo de alicerce, para que isso fique mais longe. E a gente não tem como deixar isso passar. Então, talvez, criar esse movimento maior de alteração e modificação dos documentos, dos estatutos dos condomínios, seja a maior sacada para aproximação da massa condominial. Por quê? Porque esse documento, obrigatoriamente, vai ter que repassar pela mão de todos os condôminos, que deverão ali se manifestar em assembleias abertas, como a que você falou logo no começo, né, que já acontecia desde os primórdios da nossa história. Retomar verdadeiros sentidos e significados para aquela massa condominial se sentir parte. Talvez seja isso, sentir-se parte. E quando você não se sente parte, você já se exclui. Não é nem que você se sente excluído, você já se exclui. E aí você fala, não é comigo, não é comigo. Que desafio, hein, Márcio? É um grande desafio. Mas eu penso que a gente está evoluindo. E ainda bem por isso. E eu tenho visitado alguns países, aliás, gostaria que você que está nos vendo aí, que ainda não conhece o meu programa Condomínios pelo Mundo, por favor, vai lá no YouTube Condomínios pelo Mundo e veja já os mais de 30 episódios que eu já fiz, muitos deles agora está estreando aí os episódios da Itália, que eu tive lá mais de 12 episódios, então vá até lá para conhecer. Maravilhoso! Antes que eu me esqueça, o programa aqui tá maravilhoso, não tem nem como eu não me sentir pertencida à fala do Márcio. Quero fazer o agradecimento ao nosso patrocinador, a Market for You, mini mercado no seu condomínio com comodidade e receitas para que vocês possam investir, inclusive na alteração do estatuto, da convenção do condomínio. Confira! O Market for You é a maior rede de mini mercados autônomos do Brasil e está presente em todas as regiões do país, com mais de 2.100 lojas e mais de 1 milhão de transações todos os meses, tornando a rotina de milhares de pessoas mais prática. Márcio, eu preciso que você nos traga, de forma bastante fácil, como só você sabe fazer, qual é a importância da especialização de todas as pessoas que vão nos servir dentro dos condomínios. Parece bobagem, mas a gente tratar das especializações pensando em preço e não trazendo valor significativo que esse servir tem para nos entregar, é algo que já me parece uma utopia, porque o barato sai caro. Aquilo que a gente faz de forma bastante rasa traz grandes prejuízos no futuro para dentro dos condomínios. Como é que você vê isso? Qual é essa importância e quais são esses prejuízos que qualquer condomínio ele vai encontrar lá na frente por não ter se concentrado no que importa? De novo, passa pela convenção do condomínio. É preciso que a convenção delineie, deixe bem claro, o que cada um vai fazer. A partir do momento que você tem, como você colocou uma cartilha, o passo a passo, o que é que o advogado precisa ter para ser advogado desse condomínio? Na minha convenção está lá claro, não é advogado generalista, é um advogado especialista em condomínios. Eu uso sempre a medicina para fazer uma comparação. Na minha época, né, eu já sou de outras gerações, ainda existia médico de família. Depois passou a ser o clínico geral, você ia até o consultório do clínico geral. Depois do clínico geral, você já tem as especialidades, né? Tem o ortopedista, tem o cardiologista, tem o otorrino, tem, enfim, várias especialidades. Então, hoje, quando você vai num médico com um problema, por exemplo, no joelho, ele talvez é até um ortopedista, ele vai dizer, olha, eu preciso saber o que é, porque a minha área é só menisco.
não é a patela, não é a parte tal. Aí você vai tirar a radiografia, leva para ele e fala, realmente, olha, essa parte não é comigo, eu vou te indicar um outro médico. Especialidade da especialidade da especialidade. Hoje, o direito condominial, falando só em direito especificamente, é especialidade da especialidade da especialidade do direito civil. O direito civil, depois vem o direito das coisas, depois não existe direito imobiliário, não existe direito condominial. Então a gente foi criando essas figuras. E hoje o direito condominial é o que é. Em 2018, foi criada a primeira pós-graduação, a especialização pela FAAP. Eu tive a felicidade de ser o coordenador desse primeiro curso, que foi o primeiro curso de pós-graduação em Direito e Gestão Condominial no Brasil. Dali surgiram dezenas de outros cursos também nesse sentido. Então, a especialização, ela precisa vir, de alguma forma, vir à tona, e ela está vindo. Eu costumo dizer, desde lá de 2018, dessa primeira pós-graduação, que a gente está passando de um amadorismo total para um amadorismo profissional. Estamos começando a profissionalizar ainda esse segmento. Nós temos um caminho longo, como eu estava dizendo, visitando outros países, outras culturas, a gente vê que eles estão muito mais à frente da gente. E eu não falo em legislação. A legislação nossa é perfeita, é muito boa a nossa legislação. Estão aí querendo fazer algumas alterações, mas tudo bem, faz parte também da modernidade e atualização. Sim. Mas lá fora já existe conscientização, principalmente do morador. Essa é a grande diferença. Mas eu preciso ter gente trabalhando. No Brasil é um pouco diferente, porque nós temos condomínios, muitos condomínios clube. Na Europa a gente tem muitos condomínios ainda daqueles prédios baixos. Menores, né? Praticamente nem síndico tem, a administradora ela acaba ficando por conta de tudo. É um orçamento que ela dá, então a concorrência é entre administradoras para fazer tudo. O papel do síndico, inclusive. O que é diferente aqui no Brasil. Aqui no Brasil os condomínios já são equiparados a empresas. E assim como uma empresa, até requisitos para ser síndico, eu preciso ter na minha convenção. Vem cá, eu tenho um prédio aqui em São Paulo, de um condomínio de 3.000 unidades. Como é que eu vou administrar isso aqui? Vamos lembrar lá do Jetro? Moisés, vamos fazer aqui a organização disso aqui para filtrar e chegar em você? Eu preciso de uma convenção muito bem estruturada para trabalhar um prédio desse. Exatamente. Só que é na hora que nasce. No nascedouro. Que precisa fazer isso. Porque depois é muito difícil, quase impossível fazer. É verdade. Mas a gente tem hoje a convenção para trazer que tipo de síndico eu quero no meu prédio. Eu tenho que escolher, eu posso escolher, a lei me dá. Ela me diz que o condomínio pode ter um síndico condômino ou não condômino. Então eu sou adepto da teoria, eu pelo menos tenho essa tese, de que a escolha do tipo de síndico é do condômino, daquele condomínio, daquela coletividade. O que eu quero para mim, aqui é minha coletividade. Não vem você, a lei, me dizer, não, pode ser qualquer um. Não, peraí. Eu quero ter que tipo de CEO, de gestor, de gerente, de síndico eu quero ter aqui. Então eu vou traçar um perfil dele e colocar na convenção. Exatamente, com regras claras para aquele empreendimento, porque a gente vê hoje que está tudo muito descambado, né? Infelizmente, até na questão da escolha do síndico para determinados empreendimentos, a gente percebe que eles não têm diretriz nenhuma. Eu, por exemplo, quando atuo como advogada de condomínios... E criam diretrizes no edital de convocação que não é lugar para isso. Que não é lugar para isso, não manda uma carta convite antes. Eu tenho trazido hoje questão de cartas convite, não tem compliance, não tem nada. A convenção precisa trazer as regras de compliance claras. Exatamente. E quando você exige muitas especificidades, muitas certidões, muitas especializações daquele profissional, o próprio morador, ele vai contra. Ele fala, nossa, mas não vai ter ninguém que se adeque. Na verdade, ele não quer o melhor para o prédio dele. Ele quer o pior para o prédio dele. Ele começa a trazer essa régua para baixo, ele não coloca a régua para cima. Ele começa a criar obstáculos até no síndico, no edital de convocação para um síndico dentro do empreendimento dele. Se você já tem isso já pronto, certo, esclarecido na convenção, não tem discussão.
não tem discussão, porque aquele morador, ele vai embora uma hora daquele prédio ou não, mas ele pode ficar ou não, é rotativo. Agora, o documento tem que trazer a segurança jurídica que o condomínio tanto necessita. E não dá para hoje você trabalhar dentro de um prédio com profissionais que não são especializados na área, em que pese o direito condominial ser, pelo menos para quem não é da área, mais fácil, que na verdade não tem facilidade, existem muitos desafios dentro daquilo que parece uma facilidade, não é? Virou uma área, um solo para se ganhar dinheiro. Então a pessoa fala assim, não, a área é mais tranquila de condomínio, é tudo tranquilo. Aí ele que não tem especialização nenhuma, ele quer trocar o pneu com o carro em movimento e ele acaba por diminuir e cair com a categoria dos profissionais, principalmente da área jurídica e também dos síndicos, enfim, para poder fazer uma gestão eficiente. E aí os moradores começam a ficar também desanimados, mas por culpa dele também, que não chega para um gestor, para a massa condominial e quer mudar essas regras do jogo. Cada dia é uma situação. Os condôminos, de novo, por isso que eu disse lá no começo que o meu sonho é chegar nos moradores, porque eles é quem precisam ter essa noção. Mas já que eles não têm essa noção, você precisa dar essa noção através do documento que é a convenção e o regimento interno. Sim. Se você tem regras bem definidas, por exemplo, de compliance, como é que o síndico vai contratar uma empresa terceirizada? Está ali escrito, todo ali. Você tem que ter um consultor, um profissional para fazer essas regras de compliance, mapear o seu condomínio, a estrutura toda, e desde quando chegar um visitante apertar o interfone, como é que o porteiro vai atendê-lo? Desde a entrada do condomínio até a compra de um parafuso. Eu preciso ter isso. Então, Vanessa, pela ANACOM, que é a Associação Nacional da Advocacia Condominial, do qual agora estou presidente, nós estamos fazendo um organograma diferente, onde nós teremos a possibilidade de dar ou tentar chegar mais facilmente também no morador. Então, nós teremos diretorias de sindicatura, de engenharia, de administração, de contabilidade e várias outras, legislativo, um monte de outras coisas dentro desse organograma. Para quê? Cursos e eventos, para que a gente consiga trazer esses profissionais também, porque não é só o direito. Não. O direito, tudo bem que os documentos nascem do direito, mas o condomínio nasce do engenheiro. Quem faz? O projeto é o engenheiro. O documento, o papel, quem faz é o advogado, em tese, né? Não é, mas em tese deveria ser, mas o engenheiro que nasce, ele que sabe da incorporação, sabe do memorial descritivo, enfim, depois nós temos o síndico que vai assumir também, que ele precisa ser o síndico adequado para aquela coletividade. Nós temos depois a contabilidade, a administradora que tem que estar ali também administrando. Todos esses precisam, e assim, hoje brotam, né, síndicos, administradoras, engenheiros, tudo. Por quê? De novo, a gente está numa fase de transição. Sim. Daquele amadorismo da senhorinha, da aposentada, do aposentado, que, assim como eu, que quando fui síndico em 93, a primeira vez, fui síndico, eu pegava papel de caderno e anotava ali quanto era a conta de energia, de água e limpeza. Era isso que tinha no condomínio. Dividia por todo mundo, anotava no papel, colocava debaixo da porta e voltava esse papelzinho com clipes e o dinheiro. Olha só. Era assim. Hoje não pode ser mais assim. O condomínio tem quantas dezenas de obrigações tributárias? Nossa. Muitas. Então é preciso ter alguém ali que não seja nenhum aventureiro para cuidar disso, nenhuma administradora aventureira para cuidar disso. E com responsabilidade também. O síndico precisa saber, não precisa saber executar tudo, mas ele precisa saber quem sabe fazer executar. É isso, saber quem faz. Porque se Direito. não souber quem faz e direito, a gestão está fadada ao insucesso. A gestão está fadada ao insucesso. Então a gente precisa disso tudo bem estruturado numa convenção. Mas essa convenção vai ser uma constituição. Vai, mas não pelo menos vai estar com todas as regras do jogo estabelecidas. E vai eliminar grande Exato. parte do problema que a gente tem hoje nos condomínios, que os condomínios hoje estão em guerra. É uma polarização.
todo mundo, cada um querendo fazer do seu jeito, entender do seu jeito. Então, estar na convenção Tá no mundo. daquela forma, olha, o nosso condomínio vai ter um síndico necessariamente não profissional, porque não existe ainda síndico profissional, mas um síndico não condômino, mas que tenha essas características aqui, com experiência comprovada em condomínios que ele já atuou, deve comprovar por atas de eleição que ele já participou disso, Sim. mas tudo ali as regras. Não ficar inventando regras no meio do Não jogo. dá para ficar inventando. Assim como a Constituição é a base fundamental do Estado, as convenções são também ali as bases fundamentais dos condomínios. E não dá para fugir disso. Não dá para fugir disso. E também não dá para fugir dessas alterações, e agora muito mais fáceis de serem aí modificadas do que era antes. Então, a gente tem que aproveitar também essa oportunidade para fazer essas modificações. Não poderia deixar de também agradecer, falando em segurança, a nossa patrocinadora CoSecurity, vigilância solidária, vizinhança colaborativa, com os totens, é com eles. Confira. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. Márcio, vou falar uma coisa para você. Essa questão da alteração da convenção é uma questão que os moradores muitas vezes não têm esse conhecimento de que pode ser alterado. Ainda existe isso, infelizmente. Com a associação que você, agora, fico muito feliz, inclusive, está como presidente, eu acredito que a gente consiga, através desses novos conselhos, destes outros conselhos de classe, chegar mais profundamente aos moradores. Porque eu acredito que por preguiça, nem vou dizer que por falta de conhecimento, por preguiça, muitas administradoras e síndicos não querem tocar nessa ferida. Hoje você vê pouquíssimos condomínios, vamos dizer assim, pouquíssimos condomínios que estão fazendo e eles poderiam fazer essas alterações, mas eu não vejo grandes movimentações das administradoras, principalmente, trazendo essa modificação de forma assertiva. São poucos os moradores que se comovem e querem essa modificação até que o seu direito umbilical seja ali obstaculizado. Enquanto não chegar no interesse privado daquele morador, ele não se sensibiliza com a alteração da convenção. E eu vejo muitas convenções sendo alteradas quando parte de algum morador insatisfeito com alguma regra que está ali estabelecida ou a falta dela. Aí, obviamente, ele vai buscar aquilo que ele sentiu falta. Então, se a gente tiver mais braços, mais soldados para juntos, isso eu falo juntos, síndico, administrador e todos esses órgãos, para tentar trazer esse conhecimento, essa possibilidade hoje mais fácil para a modificação das convenções, eu acho que já é um ótimo caminho. Porque se a gente ficar dependendo somente das administradoras e de alguns síndicos que não querem ter muito trabalho, porque dá trabalho, mesmo quando você contrata um escritório, você tem trabalho, você tem que depois divulgar, você tem que tirar dúvida dos moradores. Se não tiver essa predisposição e esse engajamento para alteração, a gente ainda vai ficar enxugando o gelo, né, em que pese a gente conseguir ainda salvar algumas pedrinhas. Puxa, eu fico pensando aqui. Como que eu posso melhorar isso, né? Mas veja, eu tenho dado muita, pelo menos orientação para os síndicos, coloque na pauta alteração da convenção e regimento interno. Faça uma pauta disso em uma assembleia. Leve orçamentos e considere aquilo. Pessoal, olha, a nossa convenção é desatualizada, é antiga ou não foi feita de acordo com o nosso condomínio. Eu trouxe aqui orçamentos para vocês e vocês vão ver se diluir isso aqui dá R$50 para cada um por mês durante 6 meses e a gente resolve. Um grande problema nosso aqui que acaba causando conflitos, que é a nossa convenção desatualizada e mal feita. Então, tenta, coloca lá na pauta. Vai dar trabalho para ele? Nem sempre, porque ele pode, no meu caso, eu organizo comissões ali dentro, o síndico acaba ficando até de fora disso, aquelas comissões. E você disse uma coisa que parece, aconteceu comigo recentemente, que eu estou alterando uma convenção de um condomínio de alto padrão lá de Ribeirão,
E a hora que eu estava numa das reuniões que eu faço com os da comissão de alteração da convenção, que são condôminos, moradores, eu sugeri, no boneco que eu faço, depois de conhecer todo o condomínio, conhecer a história e tudo, eu faço um boneco, sugiro, e daquele boneco partem as alterações principais. Já é um boneco bem atualizado na legislação. E aí, salão de festas, eu coloquei ali, o salão de festas não poderá ser usado para festas religiosas. Eu coloco isso porque eu sei que isso dá uma certa polêmica, problemas dentro dos condomínios. Daí, um morador, ao ler aquilo, ele falou: eu não concordo. Daí, só para encurtar, na história, a síndica depois me disse que a mãe dele faz, né? Estava fazendo ainda faz, novena, toda terça-feira no salão de festas. Ela chama lá as demais amigas católicas, tudo lá, fazem lá a novena, velas, não sei o quê. E aí ele, querendo defender Os interesses da mãe. o seu próprio umbigo, como você disse. O direito umbilical. O direito umbilical. Ele avocou isso. Daí eu disse a ele: olha, não tem problema, só que você vai entender que o evangélico vai poder vir aqui também. Um bandista, ou do candomblé. Um bandista, eu usei exatamente isso, um bandista, o candomblé, eles têm a forma deles professarem a fé deles. E aí você não vai poder impedir. Um vai ter o berimbau aqui, vai fazer um barulho diferente, o outro vai ter um cântico, vão cantar em coro. O espírita vai querer, de repente, fazer aqui uma sessão. Então, você vai ter que entender. Não, aí é diferente. Você veja. Eu falei, mas aí, embora como advogado, eu tenho que tomar cuidado, porque eu sou um prestador de serviço deles ali. Eu falei, mas por que é diferente? Aí os outros todos concordaram que não poderia ter, porque Distinção. se não pode um, não pode Não outro. pode ninguém. Sabe que recentemente eu assumi um condomínio e eu tive que levar esse item para a deliberação da Assembleia. A convenção, ela não tratava diretamente, a convenção já foi feita há mais de 20 anos, e ela não tratava diretamente das questões de cunho religioso. Quando eu assumi o condomínio, eles já tinham o hábito de fazerem missas católicas pelo menos uma vez ao mês. E aí eu falei, bom, eu vou ter que levar esse assunto para a Assembleia, porque os moradores que eram de outras religiões começaram a me procurar e falar, mas está certo isso? Está certo isso? Aí eu disse, bom, então como não tem na convenção nem no regulamento interno, vamos levar para a Assembleia para deliberação. E naquele momento, as senhorinhas que são católicas, elas vieram, pegaram o microfone e falaram do quanto aquilo era importante para eles, que foi gerado depois de um suicídio que aconteceu no empreendimento, enfim, e que aquilo confortava a todos. Eu falei, olha, perfeitamente possível, desde que a possibilidade do culto religioso dentro do condomínio seja aberta para todas as religiões, né? Trouxe a questão do Brasil ser um país laico, e que no final das contas, dentro de um condomínio, todos nós devemos ser ecumênicos, principalmente o síndico, né? Estar aberto a todos os tipos, sem nenhum tipo de distinção. Bom, para minha surpresa, eu acreditei firmemente que o pessoal ia acabar não aceitando, para justamente não ter esses embates e problema nenhum. Para minha surpresa, eles aprovaram, né? Desde que todos tivessem as mesmas considerações. O que eles levaram em consideração na aprovação? Eles levaram o seguinte, como aqui a gente está há 20 anos e só teve missa católica, ninguém ia querer fazer absolutamente nada com nenhum outro tipo de culto religioso. Só que, na realidade, as pessoas também que já têm outros tipos de crença, se manifestaram dizendo, não, agora que já foi aprovado, nós também utilizaremos os espaços para a realização dos cultos da nossa religião. Então, você veja como é um solo bastante delicado, né? Totalmente. Eu, particularmente, eu não gosto muito de entrar nessas esferas, porque quando acontece na prática de outras formas, é bastante desafiador. Eu tive um condomínio, por exemplo, em que pese a convenção trazer, e convenção atualizada, um condomínio de mais de 50 anos, a convenção conseguiu ser atualizada, eles colocaram que não poderia as questões de cunho religioso. Aí teve o quê? O morador que fez uma festa com seu Zé Pilintra nas áreas comuns do condomínio.
cara botou lá todas as velas vermelhas, defumação e saiu lá da entidade dançando perto da piscina nas áreas comuns. Aí você veja, quando você coloca uma situação prática dessa para outros prédios, aí eles sentem na pele e falam: ah, mas isso eu não quero no meu. Tá, mas então o outro também não vai poder. Então você veja como pesa a questão dos direitos umbilicais. Eu já vi convenções serem paralisadas no meio de todos os trabalhos por conta das brigas de egos e dos direitos umbilicais que queriam ali de qualquer forma, de qualquer jeito, se sobressaírem perto dos outros colegas, dos vizinhos. Márcio, uma coisa bem desafiadora, bem desafiadora. Márcio, estamos caminhando para o final do nosso programa. Que alegria tê-lo aqui, quanto conhecimento. Eu amei o direito comparado com o que a gente tem no nosso livro mais sagrado, com os dias atuais. Eu, particularmente, nunca tinha pensado nessa ótica. Você me fez ficar mais curiosa a respeito do seu curso. Eu não sei se tem algum curso aí já em mente, outro calendário, mas se você puder depois divulgar para a gente o seu curso, vai ser uma alegria enorme, porque, como eu falei, pessoal, ele é professor, ele está aqui realmente ensinando e a gente aprendendo muito. Foi uma alegria tê-lo aqui, viu? A alegria foi e está sendo toda minha, estar aqui com você. Leve, muito leve. Isso é uma coisa não muito comum comigo, porque eu costumo ficar um pouco mais ansioso. Então, estar diante de você, estar leve, para mim é muito importante. E sobre o curso, estou tentando viabilizá-lo aqui em São Paulo. Ele é presencial. Que maravilha! Eu não faço ele online, ele é presencial. É um dia, um sábado geralmente inteiro, de cursos com muita informação, muita técnica, forma de apresentação que o síndico tem que ter, principalmente, ou síndico, advogado, administradoras, isso serve Sim, para para todo mundo. todos. E eu falo muito de assembleia em sessão permanente, assembleia eletrônica, e, enfim, assembleias de um modo geral, como fazer um edital, que a assembleia começa no edital, mas tem muitas outras coisas Sim, envolvidas nossa. ainda para chegar, eu falo de pacificação do condomínio, onde você tem que começar a construir. Quando você constrói um muro, você tem o alicerce. O muro é o que as pessoas vão ver, mas lá Ficou por trás, o que está por baixo. a quantidade de ferro, se está tudo certo, a profundidade, isso tudo a gente precisa calcular antes. E antes da assembleia, a gente tem, para chegar naquela assembleia, como é que as pessoas vão estar lá. Quando eu falo para você que a gente precisa atingir o morador, é porque antes nós temos muitas outras etapas. O síndico precisa fazer um trabalho diário de acesso, de comunicação aos moradores, para que no dia da assembleia, a assembleia seja Tranquila. tranquila. Seja só para deliberar. Sim ou não? Sim ou não? É Sim ou isso. não? É exatamente Bom. o que eu penso, Márcio, exatamente o que eu penso. Eu vejo muitos síndicos reclamando de assembleias e eu falo que a parte mais incrível é a assembleia. Eu falo, é onde o show acontece. Porque o trabalho já foi feito antes. Reuniões abertas, você já ouviu o morador, porque essa ocasião de você ouvir o morador, ela também ainda é muito carente. Poucos síndicos querem ouvir o morador, porque ele acha que só vai reclamar. E às vezes não é nem só reclamar, é você pegar o ponto de vista, olha, muito importante o seu questionamento, está aqui anotado, vamos estudar a respeito. Próximo. E aí a pessoa só quer isso. Ela quer ter a oportunidade de ter vez e voz. E quando você faz reuniões sem nenhum tipo de cunho de obrigatoriedade, aquele peso que tem das deliberações, faz uma coisa mais leve, o morador está mais tranquilo para deliberar, ele já fala, já estou sabendo sobre isso, já esclareci as dúvidas a respeito disso. Claro, sempre vai cair alguém ali de paraquedas no momento, isso acontece, Brasil, pessoas são meio desorganizadas, mas fora isso é só para deliberação. Você, ao contrário de mim, me deixou um pouco nervosa. Uma responsabilidade enorme entrevistá-lo. Você não faz ideia de como eu estou feliz. Foi um desafio para mim, porque como eu tenho você como um grande mestre, um grande professor, eu fico preocupada de fazer as perguntas certas, de me posicionar certo. E no final das contas deu tudo certo. Temos um papo. Se eu não aqui. fiquei nervosa, tá tudo bem, mas eu errei bastante. Gente, hoje eu falava, ai meu Deus, não era isso que eu queria falar. Meu Deus do céu, não sei o quê.
Porque a vida é assim, né? A vida é como ela é. Que alegria. Gostaria já de deixar um convite para o próximo e para falar sobre as assembleias. Eu fiquei super curiosa, mais curiosa ainda, depois dessa aula que você nos deu, porque não é qualquer advogado que tem a estratégia e a habilidade para explicar de verdade como as assembleias devem acontecer. Eu falo que tem advogado que gosta mesmo de tiro, porrada e bomba, para ele ser o centro das atenções, quando na verdade o centro das atenções são os interesses coletivos e nunca os interesses individuais. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado você mais uma vez. A honra foi toda minha e aceito o convite. É só marcar a agenda, o horário, Pronto. estamos A juntos. minha agenda sempre vou abrir para você pode ter certeza. Pessoal, antes de finalizar, eu quero agradecer rapidamente aos nossos patrocinadores, a Tala Engenharia, a Justiça do Elevador e a nossa apoiadora Eletromídia. Eu não poderia deixar de trazer as minhas considerações sobre o programa de hoje. Nós tivemos um grande professor, um grande mestre, nos trazendo os pontos de vista dele, daquilo que a gente faz todo santo dia. Aquilo que já passou ainda faz parte do nosso presente de uma forma ressignificada. Sim, o passado ele ainda está presente, ressignificado, reestruturado, redefinido. Os REs que o universo tem dado para a gente entender que a gente pode ter a oportunidade de fazer melhor todo santo dia. É na repetição de ações boas que efetivamente a gente tem a evolução do nosso mercado condominial. Então, síndico, síndica, morador, prestadores de serviços que estiverem nos ouvindo, a reflexão vai para você. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Se hoje não deu certo, amanhã com certeza vai dar, desde que os seus princípios e valores sejam muito bem definidos. E quando a gente fala em condomínio, os princípios e valores estão na convenção do seu prédio. Essa convenção, ela também não pode ficar só no passado. A gente pode usar, sim, aquilo que ficou no passado e ressignificar, atualizar e, com uma convenção atualizada, muitos conflitos serão, com certeza, resolvidos. Escuta ativa, bons preceitos e boa vontade. Termino por aqui, agradecendo a sua audiência e almejando mais felicidade aos nossos condôminos e aos nossos prestadores de serviço. Muito obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.